Fala pianista, tudo bem? Meu nome é Danilo Breda, eu sou músico profissional e professor de piano e nessa aula aqui eu vou estar ensinando você como tocar seus primeiros acordes maiores e menores e fazer você também entender como eles funcionam através do sistema de graus. Se você ainda não assistiu a aula onde eu falo sobre intervalos musicais, é muito importante que você assista antes de estar vendo essa aula. O link eu vou estar deixando em algum lugar desse vídeo. Eu tenho certeza, se você acompanha os meus vídeos, você já sabe fazer a famosa escala maior de Dó, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente vai estar usando ela primeiro como exemplo para você entender o que são graus, ok? A gente normalmente vai encontrar graus aí na internet quando a gente estiver querendo aprender a tocar alguma música ou algum dicionário de acorde ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. E por que os graus são importantes para a gente entender o que são acordes? O que são graus? O grau vai depender da escala. Eu vou usar outros exemplos de escalas mais para frente. A gente vai começar com o Dó. Então eu tenho na escala de Dó a nota Dó, que é a primeira nota, a nota mais importante, que é a nota de onde a gente começa a escala. Ela é o quê? Ela é o grau número 1, ok? E conforme a gente for caminhando com as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente tem os próximos graus. Então Dó é o primeiro grau, a nota Ré é o segundo grau, a nota Mi é o terceiro grau e por aí vai. Sol quinto, Lá é o sexto grau. Quando a gente fala de acorde maior e menor, uma das principais características é tanto o acorde maior quanto o menor, eles são formados por 3 notas, ok? Das quais são os mesmos graus. Como assim? Você vai entender. Todo acorde maior ou menor, ele é formado pelo primeiro, terceiro e quinto grau de sua respectiva escala. Como assim? Então, por exemplo, a gente pegou a escala de Dó, a gente vai pensar no acorde de Dó, maior e também menor. Vamos começar pelo maior. Primeiro, terceiro e quinto grau, isso você tem que ter na cabeça. Vamos ver. Primeiro grau, nota Dó. Terceiro grau é a nota Mi, porque o segundo é a Ré. E quarto grau, Fá. E o quinto grau é a nota Sol. Então, essas três notas, elas vão estar compondo o acorde maior de Dó. Olha só a sonoridade. Eu tenho uma sonoridade alegre. Vamos lá. Então agora você já sabe quais são as notas, quais são os graus que a gente precisa para estar formando um acorde. Vamos pensar agora nos intervalos entre as notas que eu estou tocando aqui. No vídeo anterior eu ensinei vocês sobre semitom e tons musicais. Porém, os intervalos musicais eles vão além de tom e semitom, tá? Eles vão a terças, quartas, quintas e é aí que é importante você saber sobre os graus, ok? Quando a gente pega a primeira nota do acorde de Dó maior e a segunda, que é o terceiro grau da escala, como vocês viram anteriormente, eu tenho um intervalo musical aqui, maior do que tom ou semitom, né? Então, quais são os graus que eu estou tocando? Primeiro e terceiro grau. O que significa isso? Significa que o intervalo musical entre elas é um intervalo de terça. É um intervalo de terça maior. Por quê? Vamos lá. Quantas notas eu tenho entre elas? Eu tenho 1, 2, 3 notas entre elas. Então é um intervalo de terça maior. Sempre que eu tiver 3 notas entre um intervalo, ele sempre vai ser um intervalo de terça maior, independente de onde eu partir essas notas, tá? Então aqui terça maior. Agora, o que seria um intervalo de terça menor? É óbvio, a gente vai pegar a terça, né, o grau 3, e a gente vai tocar, a gente vai descer semitom, a gente vai descer meio tom. Eu estou tocando aqui uma nota que sim, eu sei que está fora da escala, mas é só para você compreender o que é um acorde menor, tá? E o grau 5, que já estava aqui anteriormente, a gente vai manter ele. A única diferença então do acorde maior para o menor é que a nota do meio, ou o terceiro grau, a gente vai tocar meio tom antes. Então agora você já sabe como está montando aí um acorde maior ou menor. E agora vamos entender uma coisa, olha que interessante. A partir do momento que eu toco 3 notas, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 intervalos musicais. Eu tenho um intervalo de Dó para Mi e de Mi para Sol. São intervalos diferentes. A gente já viu o primeiro intervalo. Agora vamos só ver o segundo.
O segundo intervalo de Mi para Sol, quantas notas eu tenho entre eles? Eu tenho só duas notas, eu tenho Fá e o Fá sustenido. Não são três notas como anteriormente. O que significa que eu tenho um intervalo de terça menor. Se eu colocar mais uma nota entre eles, se torna terça maior, que não é o caso. Portanto, eu chego à conclusão de que um acorde maior é formado por, primeiro, um intervalo de terça maior e depois um intervalo de terça menor. Vocês entenderam a matemática por trás? Agora vamos pensar no acorde menor. Eu vou pegar a terça, vou tocar meio tom atrás. E o que eu tenho aqui? Obviamente, os intervalos eles se alternam. Olha que interessante. Então, primeiro grau para o terceiro grau menor é uma terça menor. E da nota Mi bemol até a nota Sol, quantas notas eu tenho aqui no meio? 1, 2, 3 notas. O que significa, lembram, qualquer intervalo com 3 notas entre elas é um intervalo de terça maior. Portanto, o acorde de terça menor ele é formado por um intervalo de terça menor e o outro intervalo de terça maior. Eles se alternam. Eu tenho certeza que agora ficou mais claro para você essa relação de acorde maior ou menor e de onde eles vêm. Agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, mas aonde que isso se aplica, por exemplo, em outras escalas? A gente vai estar utilizando a escala de Mi, onde eu tenho algumas notas pretas no meio, né? Então, eu tenho aqui a escala de Mi maior, os mesmos intervalos musicais, porém partindo de uma outra nota. O que acontece? A nota Mi ela se torna então o meu primeiro grau, porque é uma escala diferente. Mi é o primeiro grau, Fá sustenido é o meu segundo grau, Sol sustenido é o meu terceiro grau, o que significa que o Sol sustenido é a terça do acorde de Mi maior, né? Então vamos lá, primeiro grau, segundo, terceiro grau, lembrando que o acorde é formado pelo primeiro, terceiro e quinto grau, e agora vamos para o quinto grau, que é qual? A nota Si. Lembrando, pessoal, que vocês podem estar fazendo essa contagem nos dedos. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, Mi, Fá, Sol, né? Primeiro e terceiro grau. Lá, Si. E o quinto grau. Você pode estar fazendo a contagem nos dedos e depois vir para o piano, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho um acorde maior com uma nota preta no meio. Olha que interessante. Mas o que interessa é as notas entre os intervalos. Então, o primeiro intervalo de Mi e Sol sustenido, quantas notas eu tenho no meio? 1, 2, 3. Então, é um intervalo de terça maior. E o meu segundo intervalo, que é de Sol sustenido para Si, eu tenho Lá e Lá sustenido entre eles. Ou seja, duas notas, ou seja, uma terça menor. Se eu pegar a nota do meio e vir para trás, olha a sonoridade. É uma sonoridade melancólica, uma sonoridade um pouco mais triste. Eu tenho o quê? O acorde de Mi menor. Para estar ajudando mais ainda na didática dessa aula, o que você pode estar fazendo é, em algum lugar desse vídeo você vai encontrar um link, clica nele para estar recebendo agora no seu e-mail um livro digital que eu mesmo escrevi sobre como começar a tocar suas primeiras músicas no piano, com 15 minutos de estudo diário. Ali você vai ter toda a teoria do que eu estou falando aqui em escrito. Você pode estar usando para acompanhar essa aula. Lembrando, outra coisa, pessoal, o que a gente está fazendo aqui, com acordes maiores e menores, eles têm quantas notas? 3 notas. É óbvio que existem acordes com mais notas. Existem acordes que a gente chama de tétrades, que são acordes com 4 notas, que a gente vai estar vendo mais pra frente. Por enquanto é importante vocês compreenderem o básico, que são as tríades, e é muito usado em vários estilos musicais. Então, se você ficou com alguma dúvida, baixa lá meu e-book, dá uma lida, você pode estar voltando esse vídeo também, assistindo novamente, mas agora você tem toda a teoria para começar a montar os seus primeiros acordes maiores e menores em qualquer tom que você quiser. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscreve nas nossas redes sociais, compartilhe o vídeo com seus amigos e eu espero você no próximo vídeo.